sobre o seu time no final de semana, Tencate, tem a possibilidade de repetir o time pela terceira vez seguida, coisa que pouco aconteceu nesse ano. É mais ou menos por aí? Vai ter essa manutenção? Tem alguém que pode entrar? Na única alterações que a gente tem feito no treinamento, né, mas não deve ter muita mudança não, ou nenhuma mudança. Até por conta que também me agradou a formação, como eu disse aquele dia aqui, independente se a gente começou a perder o jogo com aquela formação, mas ela foi uma formação que agradou e correspondeu, né? Foi a fatalidade do jogo por momentos ali, inclusive do primeiro gol, numa bola parada no primeiro tempo, o Londrina foi melhor, né, num todo. Então eu acho que é possível sim a manutenção e deve ser feito isso, mas feito as alterações, uma necessidade, sim, tem que se tornar uma equipe mais ofensiva. Então a saída do Rômulo para a entrada do Safira, às vezes a saída do Celso para a entrada do Patrick, ou às vezes a entrada do Patrick no Rômulo. Então tem feito alterações pontuais em alguns setores para sair de uma formação mais consistente, mais organizada e aí para aquela agressiva que é para aqueles momentos assim, de ímpeto mesmo que o time tem que fazer por onde para buscar o resultado, porque senão aí a gente realmente fica apertado. Então tem esses momentos. E que o jogo assim, talvez para iniciar uma partida num todo ainda essa formação, ela tá criando o corpo, até o Patrick, a gente, até falei pro Patrick ontem no treinamento, tô gostando dele porque ele tá começando a ficar mais solto, já aqui diante do Cruzeiro já entrou melhor, né? Então daqui a pouco esse jogador ele vai ter condição de meio tempo já jogar inteiro, daqui a pouco já mais do que meio tempo, pode vir a ser titular, né? Então acho que isso que a gente vem criando essas situações, como o Safira, né? Entrou um momento aquele dia que foi importante, entrou hoje de novo, já contra o Luverdense já não foi tão bem, então por isso que a gente também tem que dar um apoio a esse jogador, ele vem numa transição ainda, que ainda sente um pouquinho de dor, principalmente desse lado direito do quadril dele, que atrapalha às vezes alguns rendimentos de treinamento, mas eu acho que a ideia no geral deve ser a manutenção da mesma equipe. Tencate, até por causa disso, o time a gente mudou o esquema e a gente percebeu uma evolução, por exemplo, da produção do Cruzeiro para o Fluminense, foi o segundo jogo. O próprio Jardel comentou aqui na entrevista, olha, realmente eu fiquei um pouco abaixo, mudou o esquema, preciso me adaptar um pouco. Essa a questão de manter, até para essa evolução, e você aposta nisso, que com a manutenção o time pode evoluir ainda mais esse novo esquema? Ah, com certeza. Até diante disso que você falou, é justamente isso. Por quê? Porque o Jardel, ele estava adaptado, porque ele teve que se adaptar. Ele veio do Novo Hamburgo para o Londrina, ele estava acostumado a ocupar uma faixa de terreno, né, que é aquele terço final do campo, lá do campo ofensivo. Ele veio para nós, eu fiz uma adaptação para ele começar a jogar um pouquinho mais atrás, quase que paralelo com o primeiro volante, da saída de bola. Então ele se adaptou, jogou vários jogos nesse sentido. Então nessa outra formação, né, ele passou a voltar de novo a ter liberdade para ocupar mais esse espaço de frente, para ter chegada, para ter inclusive chutes, que inclusive lá contra o Luverdense mesmo na primeira bola já chegou para chutar, que já tinha um Germano em campo numa formação, eu não tinha um Rômulo, né, mas eu tinha um Germano que dava um pouco mais de liberdade para o Jardel, e que com o Germano, o Jardel ele se sente um pouco mais seguro, inclusive para poder sair, porque já tem uma consistência maior, né, até diferente quando vinha com o Rômulo, porque ele sabia que ele tinha que ser o alicerce do Rômulo, porque o Rômulo é um menino mais novo, né, e ele que tinha que ser a sustentação para o Rômulo, então ele não tinha tanta essa liberdade, então agora ele passa a ter uma liberdade, então realmente é uma adaptação nova para ele. O Rômulo nem tanto, porque o Rômulo já estava adaptado, porque no Sub-20 jogou muito tempo dessa forma, né, e o setor de frente da mesma forma, tanto o Celso como o Arthur não muda muito a característica para eles, né, então inclusive facilita para alguns deles, porque às vezes eles não têm tanta aquela obrigação de terminar uma jogada, ter que acompanhar a movimentação do lateral até o fim, né, em muitos momentos quem tem que fazer isso são justamente o Jardel e o Rômulo, que vai filtrar a maioria dessas jogadas, né? Então, mas não há dúvida que são detalhes, como eu disse naquela semana, acho que foi anterior ao jogo do Fluminense do Cruzeiro, que você me perguntou ainda a respeito qual eram os detalhes, né, que a gente tinha que ajustar, depois do Fluminense que era pro jogo do Cruzeiro, aí até eu disse, falou, olha, justamente são detalhes que envolvem ocupação de espaço, né, uma infiltração de diagonal, essa bola de profundidade, porque quem é que dá profundidade nesse momento? Em alguns momentos vai ter que ser o Arthur, outros momentos é o Celso, outros momentos, inclusive a gente fala, se o Celso termina por dentro, o Jardel é quem vai ocupar o espaço do lado, né? Às vezes os dois estão por dentro, quem tem que ocupar esse espaço da beirada? É mais liberdade para os próprios laterais saírem para poder jogar, o Reginaldo está mais avançado, o Ayrton está mais avançado, então é nisso que vai se criando uma afinidade, vai se desenhando, né? Vai ganhando consistência, confiança para realmente aí e tá deslanchando. Tencate, o Chamusca deve vir com 4-3-3, 3 jogadores no meio do campo, 3 atacantes basicamente fixos, né? Mas independente de como vem, é um jogo muito importante para você, jogo de 6 pontos e um time que vai brigar com o Londrina até o fim do campeonato pelo acesso. Não há dúvida, todos que estão nessa frente não querem perder a ocupação do espaço e o Ceará não vai ser diferente, né? Então ganhou inclusive consistência por isso também, né? Que quando fala do 4-3-3 justamente é por isso, porque são 3 volantes por dentro, né? Um com característica de sair um pouquinho mais para o jogo,
mais os outros dois mais jogadores de marcação, às vezes o Pedro Ken jogando inclusive como um segundo, um terceiro, né, em alguns momentos, outros momentos vem passar a jogar mais fixo como um segundo, né, então ele tem sido essa arma ali realmente para o treinador, para o Chamusca, também no sentido de organização, experiência que ele tem, né, mas a gente já entende muito bem a formação tática deles também. É uma equipe muito difícil, uma equipe que tem boa regularidade, cresceu na competição na mão do Chamusca e hoje se tornou uma equipe confiante, mas já tinha uma equipe boa, inclusive na mão do Givanildo, né, que os resultados não se encaixaram. Né? Então, a partir do que o Chamusca começou a ganhar jogos, ganhou consistência e está ocupando o espaço da frente. Então, essa briga vai ser lá grande, mas nós queremos também aproximar e as oportunidades vão surgindo, porque o Vila empatando nessa primeira rodada, então é uma oportunidade já de vencendo, já também de dar um salto mais à frente, como o Paraná deu ontem, e a gente tem que olhar os concorrentes diretos da frente. Aí. Sobre os jogadores, né, cara? São 3 jogadores de mais velocidade no meio da equipe do Ceará. Acho que o Lima, o Lelê e o Cafu, e o Elton, que é mais centralizado. Né? Como é que dá para trabalhar, para ter um foco numa atenção maior nesses jogadores de velocidade e também no jogador mais centralizado? Olha, não há dúvida que é questão de organizar, posicionar, né, ajustar, falar, isso a gente já teve no início da semana, né? Isso já foi falado e claro que a gente de hoje para amanhã vai ter de novo essas falas, né? Como nas orientações com o vídeo, né? Inclusive a gente fala do Lima. O Lima, na verdade, de origem é um volante, né? Você vê que ele está mais deslocado pelo lado, né? Justamente para fazer o quê? Às vezes até justamente para dar uma intensidade de mais pressão de marcação na saída de bola do adversário, filtrar um pouco mais essa marcação, dar mais liberdade às vezes para esse jogador de criatividade, né? Então, mas a gente está atento às características, aos detalhes e já procuramos estudar. Já vimos quem é quem, né? Mas não há dúvida que cada dia que se passa a gente vai passar mais informações para os jogadores para que a gente esteja pronto, porque será de novo uma decisão. Final de semana, Tencate, a diretoria fez um novo desafio para o torcedor de 7 mil torcedores para que sejam mantidos os valores. E o seu desafio particular para o torcedor? Não, que ele continue vindo, né? Dando o seu melhor. Qual o percentual? Para mim, eu acho que é importante o que o torcedor fez no último jogo. Apoiou o time, né, independente do momento que estava num momento difícil, ele não ficou gritando, não ficou vaiando, apoiou e nesse apoio que quando gerou o primeiro gol, inflamou. Né? Então que cada lance que construa o time, que o torcedor realmente inflame, demonstre essa energia, passe essa energia para o jogador, porque o jogador lá dentro sente. Né? E nós vimos aí o sentimento de cada um em campo, a luta de cada um em função do quê? De que o torcedor gerou isso. Não foi ninguém, não foi o Tencate que tinha uma varinha mágica que foi lá assim, vamos acordar a moçada, não, ao contrário, quem gerou isso foi o torcedor, então eu tenho que dar méritos para isso pro torcedor, então o mérito só da minha parte é do torcedor que fez isso, então tomara que sábado ele esteja com o mesmo espírito.